Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Delvécia Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, deste sábado, dia 1º de março, é do Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, versos de 13 a 16. Naquele tempo traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. A palavra de hoje nos mostra que traziam ou levavam as crianças até Jesus. Mas quem teria levado as crianças a Jesus? As crianças normalmente andavam com os pais, propriamente com as mães. Os meninos, a partir de 6 ou 7 anos, andavam sempre com os pais. As meninas estavam sempre ao lado das mães, até se casarem. Era assim o costume do povo do tempo de Jesus. Então podemos concluir que as crianças estavam sempre acompanhadas dos seus pais. As mães com os pequenininhos e as meninas, e os pais com os meninos a partir dos 6 ou 7 anos. E eles queriam que Jesus impusesse as mãos sobre os seus filhos e rezasse por eles. Mas os discípulos reagiram, começaram a afastar as crianças, começaram a reclamar com os pais e a impedir que se aproximassem de Jesus. Essa atitude deles revela que eles não estavam entendendo o que Jesus andava explicando sobre o reino de Deus. Ainda estavam na lógica do quem vale é o adulto, o grande, o maior. E Jesus tinha dito que o reino de Deus é das crianças e de quem se parecer com elas. E tinha dito isso outro dia, exatamente para corrigir os discípulos que estavam discutindo sobre quem seria o maior no reino de Deus. Jesus tinha apresentado a criança como modelo dos cidadãos do reino de Deus. E, no reino de Deus, somos filhos na casa do Pai, não funcionários carreiristas. Somos discípulos que aprendemos com Jesus e não fariseus fechados à revelação de Deus. Somos filhos que confiamos no Pai, não adultos que confiam apenas em si mesmos. Então, se não formos como crianças, filhos que amam, que aprendem, que confiam, não teremos parte no reino. E o reino de Deus é um presente do Pai para os seus filhos, e ninguém tem merecimento de recebê-lo. E a quem socialmente mostra-se sem condição ou pretensão de conquistá-lo, é a esse que é dado o reino. Assim são os pobres, os doentes, as crianças. Então, o reino de Deus é um dom do Pai para os seus filhos amados. E Jesus reclamou com razão, né? Não criem dificuldades para as crianças virem a mim, não as impeçam. O reino de Deus é daqueles que são como elas. E impôs as mãos sobre as crianças. Impor as mãos é um gesto de comunicação da bênção. No Evangelho e em muitas curas, Jesus impõe as mãos sobre os enfermos. Os apóstolos também aparecem
impondo as mãos ao curar os doentes. Impor as mãos é comunicar a bênção de Deus ou o dom do seu Espírito. Olha como está escrito: ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Então, para Jesus, criança é muito importante. Na mentalidade de Jesus, criança é importante. Para os discípulos, na mentalidade deles, criança atrapalha. Mas Jesus pensava o reino como uma grande casa de família, onde Deus é o Pai e todos nós somos filhos e irmãos. E nesta grande família, é às crianças, aos doentes e aos idosos que se deve prestar mais atenção. Os discípulos pensam o reino como uma instituição de poder, com uma elite mandando na maioria. Nessa mentalidade, gente pequena não vale, criança não conta. Mas o reino de Deus é das crianças e de quem se parece com elas, ensinou Jesus.